Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio César Sampaio Dutra, eu sou professor do curso de Engenharia Química da UFES de Alegre. Primeiramente, eu gostaria de desejar boas-vindas a vocês todos. A gente ainda está passando por uma pandemia, mas espero que todos vocês e seus familiares estejam muito bem. Então, para retomar as atividades de ensino remoto, o professor Wellington me convidou para colaborar com ele na disciplina de mates numéricos, e eu me propus aqui, então, a passar para vocês o conteúdo básico da programação em Python 3.x, tá? Essa ferramenta será utilizada na disciplina de mates numéricos como um ambiente computacional para implementar as atividades práticas da disciplina. Aqui coloquei no título 3.x porque constantemente o Python está sendo atualizado, mais à frente eu vou dizer por quê. Ele é o novo, na verdade, novo queridinho aí dos programadores, né? Então 3.x, porque esse x aí significa a última versão que a gente vai estar disponível, tá? Eu comecei a trabalhar com Python, ele era 3.7, atualmente está com 3.8. Então, assim, quando vocês forem pegar esse vídeo aí agora ou mais para frente, novamente, essa versão pode ser modificada, tá? Então, o meu contato para alguma dúvida, algum bate-papo aí por e-mail, né, nada presencial ainda, é julio.dutra@ufes.br. Então, esses vídeos aqui que eu vou preparar serão divididos em duas partes principais. A primeira parte é a visão geral do Python. Então, eu vou começar a introduzir a linguagem Python, falar dos ambientes disponíveis que a gente pode usar para conseguir trabalhar com a linguagem Python. No entanto, eu vou focar no download e na instalação do switch que se chama Anaconda, tá? E dentro do Anaconda, a gente vai encontrar o Spider, que é um ambiente que a gente vai trabalhar para implementar o código. Então, na sequência, eu vou apresentar esse ambiente do usuário dentro do Spider e depois comentar sobre algumas bibliotecas que são típicas e super essenciais para implementar os códigos em Python na disciplina de métodos numéricos, tá? Na sequência, eu pretendo dividir esses outros 5 tópicos em vídeos isolados, para facilitar vocês a fazer uma consulta em específico. Então, o primeiro vídeo lá da segunda parte vai ser sobre noções de variável, depois como se implementa vetores e matrizes, como se faz o controle de fluxo dentro de um código do Python, usando comandos de for, if e do tipo while. Depois a gente vai ver também como podemos gerar gráficos dentro do Python, né? Então você pode fazer um trabalho numérico, alguma simulação, e depois querer verificar como que aquela figura pode representar o problema, né? Como que aquela solução numérica pode representar o problema através de uma figura gráfica. E por último, lá eu vou fechar com definição de função, porque dentro da engenharia química o tempo todo a gente está sempre modelando um processo em específico e eventualmente esse processo pode não ter sido modelado ainda dentro do Python. Então você, como engenheiro, vai ter que saber criar uma função nova para um processo, um equipamento novo que você queira trabalhar, tá? Então, assim, como já tinha dito, dentro da disciplina de mates numéricos iremos usar o Python como linguagem computacional, tá? Só que você já deve ter visto que dentro da engenharia química, todas as disciplinas, né, por se tratar de um curso de engenharia, se baseiam em cálculo de projeto, né? Você pode pegar termodinâmica, modelagem de processo, plano de transporte, todos eles se baseiam em equações que você precisa resolver para encontrar a dimensão de algum equipamento, alguma coisa assim, tá? Então, é importante já por esse lado. Por outro lado, a gente vai ter outras disciplinas que vão tentar entender o comportamento dinâmico de alguns processos, como o caso de controle de processos e engenharia bioquímica, né? Então, você pode querer simular a operação de um equipamento ou de um processo sem ter o custo de um experimento físico, um experimento real, tá? Então, a gente vai lançar a mão aí do Python para fazer tanto cálculo de projeto quanto simulação de alguma operação. Então, assim, é uma ferramenta que vai servir não apenas para o curso de métodos numéricos, mas para toda a graduação e também para a vida de vocês aí futuramente, tá? Então, assim, por isso que eu recomendo bastante que vocês se dediquem a essa ferramenta, porque vale muito esse esforço, esse empenho em aprender essa ferramenta, essa linguagem de programação aí. Então, assim, o Python ele foi criado há cerca de 30 anos atrás, praticamente já, por esse holandês, o Guido van Rossum. Ele foi criado já sendo um software livre e de código aberto. Então, é livre porque a gente não precisa pagar uma licença para usá-lo, tá? E é de código aberto porque qualquer pessoa que entenda de sistemas de informação ou de computação pode fazer alterações no código-fonte dele, no sentido de melhorar o código, né? E a implementação padrão atual, que é a mais comum de ser usada, é o CPython, que é uma implementação do Python em linguagem C.
Aqui embaixo eu coloquei um gráfico que traz interesse sobre o Python ao longo do tempo, né? A curva em vermelho é o MATLAB, a curva em azul é o próprio Python. Isso aí nos últimos 5 anos. A gente vê que o aumento é crescente, né? Em relação ao interesse do Python, a média que saiu lá de coisa em torno de 40, agora está batendo na casa do 100, né? Isso de interesse. E o MATLAB, que eu coloquei para termos de comparação, era a nossa ferramenta usual na disciplina de métodos numéricos ou em outras da graduação de engenharia química, né? Então, o MATLAB, como exige uma licença paga para ser usado, né? Então, o interesse em relação ao MATLAB tem caído ao longo do tempo, justamente por esse motivo aí, tá? Então, por isso, assim, que é interessante todo mundo se interessar pelo Python mais uma vez, porque quando vocês forem sair para trabalhar em alguma empresa, possivelmente, eles vão querer que vocês dominem a linguagem Python, tá? Então aqui eu vou trazer algumas características do Python, eu vou tentar passar rapidamente, porque esse slide aqui poderia envolver vários dias de curso, se a gente quisesse discutir de fato linha a linha, tá? Então assim, o Python ele é uma linguagem interpretada, a gente vai escrever um código de texto, não é um programa modular, né, como o High-Sys é, que você só puxa uma caixinha para representar um reator, outra caixinha para representar uma coluna de destilação, depois liga aquelas caixinhas por linha, né? Aqui não. Aqui a gente vai fazer, em vez de fazer essas conexões e caixinhas, a gente vai usar uma linguagem digitada. Você vai descrever um texto mesmo no Python. E como ele é uma linguagem interpretada, o código vai andar linha a linha, né? Você vai ter lá uma etapa de interpretação desse código dentro do computador que vai fazer essa tradução para a linguagem de máquina, tá? O Python permite uma diversidade de formas de programação. A mais simples é a imperativa, como o nome já diz, é aquela linguagem que você diz o que ele tem que fazer, faça isso ou faça aquilo. Então, você atribui a alguma variável um valor, depois você digita uma expressão e pede o valor daquela expressão. Então, é como se você estivesse dando ordem para o Python resolver para você. Tá? Essas formas imperativas é a forma mais primitiva, né? Mas só que é a forma mais comum da gente começar a trabalhar com um programa. Na sequência, e vocês vão trabalhar com o professor Wellington na disciplina também, é a programação funcional, onde você vai criar funções e você vai chamar aquela função para diferentes entradas, né? Então, já é um programa um pouco mais esperto, porque ele não funciona apenas para o que você programou, você pode usar aquela função para em outro contexto, né? Na sequência da linguagem da programação funcional, tem a programação procedimental, que na verdade é uma arquitetura um pouco mais complexa da funcional. A gente já vai fazer hierarquia entre os arquivos, você vai ter rotinas e subrrotinas, vai ter módulos, então você vai ter uma coisa mais complexa para trabalhar. Acho que não vai ser o caso dos métodos numéricos, mas isso pode ser no futuro, em outra disciplina, ou se vocês se interessarem em fazer pesquisa nessa área. E o mais moderno agora é essa programação orientada a objetos, tá? Eu não vou comentar aqui na disciplina, mas ela vai ser de interesse para quem quiser trabalhar com ciência de dados, Big Data, está super na moda agora com a indústria 4.0. Então, assim, quem for caminhar para essa área aí, com certeza vai ter que dominar essa programação orientada a objetos, tá? Então, o Python vai ser uma linguagem que a gente vai ter que criar um script. Scripts são arquivos de texto, tá? E dentro desse arquivo de texto, a gente vai escrever linha a linha os comandos. E esses comandos vão trabalhar em cima de dados. Você vai ter dados para um parâmetro, dado para a entrada de um modelo, uma diversidade de formas de se declarar essas variáveis, tá? E dentro do Python, a gente vai ter o que a gente chama de tipagem de dados dinâmica e forte, que difere aí de alguns outros programas, tá? Mas mais à frente eu vou comentar sobre isso. Então, de certa forma, o Python ele vai permitir criar aí um arquivo texto, né, com uma sintaxe bem clara e concisa, e com recursos da biblioteca padrão que ele já tem embutida nele. Ele vai vir com a biblioteca nativa que a gente vai poder fazer uso. E, por fim, a gente pode também lançar mão de uma diversidade de bibliotecas que estão disponíveis na internet, que você pode baixar e fazer a instalação, para usar esses módulos como uma biblioteca adicional, tá? Normalmente a gente vai usar isso para uma otimização de processo ou para trabalhar com ciência de dados, tá? Então, de certa forma, o Python ele traz uma facilidade para o usuário, porque tem muita coisa pronta na internet que você pode pesquisar e se inspirar para escrever seu próprio programa. E como tem bibliotecas disponíveis, você tem flexibilidade para procurar a biblioteca que você adapta melhor a você ou ao seu próprio problema, né? Então, é uma linguagem flexível de se trabalhar também. Então, aqui tem um esquema didático para a gente entender como que o Python ele interpreta o seu trabalho. Como eu tinha dito para vocês, ele é uma linguagem interpretada.
tá? Então você vai ter o editor de texto, onde você vai entrar com o seu código, você vai traduzir o que você vai ter da teoria lá com o professor Wellington para a programação em si dentro do Python, tá? Então no editor é onde você vai digitar as equações. Esse arquivo que você vai criar, que é o script, ele vai virar o source file, que é o arquivo fonte. Esse arquivo que vai ser, então, é entendido pelo processador do computador. Então, você vai ter um interpretador do Python, que ele vai ler linha a linha desse código aqui, e vai, então, compilar esse código que você editou para a linguagem de máquina. Então, essa linguagem de máquina, ela vai importar aquelas bibliotecas que você já informou no seu editor, e vai também traduzir aqui o seu código implementado. Então, essa linha a linha interpretada, mais as bibliotecas e módulos importados, vão ser, então, processados pelo seu computador. Isso aqui, quando você apertar o play para o programa funcionar, você vai conseguir gerar os seus resultados. E uma outra característica que eu queria deixar um pouco mais clara em relação ao Python é em relação à tipagem de dados, que no caso a gente vai ter uma tipagem dinâmica e uma tipagem forte, tá? O primeiro tipo de tipagem, que é dinâmica, o Python ele vai atribuir uma certa característica a uma variável quando você atribuir um valor ou um atributo àquela variável, né? O que seria isso? Aqui no caso eu tenho um exemplo que eu coloquei data é igual a 10, né? O dado é igual a 10. Então eu criei a variável data, esse símbolo de igual atribui o valor a ela e coloquei o número 10. Então essa variável data, ela vai ser uma variável do tipo numérica e vai ser, no caso, um número inteiro. Então eu não precisei dizer antecipadamente Python que a variável data receberia um valor inteiro, né? Não precisa fazer isso. Então, assim, por isso que é dinâmica. De acordo com o valor que eu atribuí, aquela variável data, ela teve uma tipagem já. A mesma coisa eu posso fazer na linha de baixo. Eu disse assim, data é igual a fica em casa, né? É uma variável que recebe um texto. Essas aspas duplas aí, ou aspas simples também pode ser, ela concatena esses caracteres para formar uma frase. Então, o data aqui na linha de cima era um dado numérico inteiro, agora é um dado do tipo string, é um texto. Então o próprio Python escolhe a tipagem daquela variável que você quer usar. Tá? Outra classificação é a tipagem forte. Nesse caso, o que seria isso? Ele não faz uma conversão automática do dado que você acabou, da variável que você acabou de criar, tá? Então, por exemplo, aqui, eu criei uma variável que chama texto igual, minha idade é. Então, vai receber um string, que é uma concatenação desses caracteres, e na linha de baixo eu criei uma variável numérica, num igual a 18. Então, se eu quiser juntar esse texto com essa variável numérica aqui, eu não consigo juntar na mesma linha as duas variáveis antes de fazer uma conversão desse número aqui. Por exemplo, eu quero dizer que minha idade é 18. Então, para fazer isso, eu primeiro tenho que fazer uma conversão desse número, 18, para a forma de um texto. Então, esse comando str é uma função nativa do Python que converte qualquer número em texto. Então, quando eu faço texto mais string de num, eu estou conseguindo concatenar essas duas informações aqui, tá? Minha idade é 18. Isso a gente vai poder usar para uma infinidade de coisas mais para frente aí. Por exemplo, você pode calcular a raiz de um polinômio e dizer a raiz do polinômio é. Né? Então, essa primeira parte é um texto e o valor da raiz propriamente dito vai ser um número, que você vai ter que converter para um string para conseguir fazer essa mudança aí, tá? Então, assim, a gente tem que ter noção disso no Python, tá? A gente vai ter uma linguagem com tipagem de dados dinâmica, ou seja, ele atribui qual é o tipo de dado que vai estar naquela variável, e ela é forte, ela não vai fazer conversões automáticas do tipo da variável aí, tá? Então a gente pode checar, se não foi você que criou o dado, você pode checar que tipo de dado que é, usando a função type, tá? Então type abre parênteses, fecha parênteses com o dado lá dentro. Então você consegue checar isso daí. Então, como eu já tinha adiantado, a gente vai ter uma linguagem multiparadigma, tá? Aqui, então, eu só coloquei para deixar um pouco mais claro que é evolutiva, né? Que na verdade a gente é uma evolução natural da forma de se programar. A mais simples é imperativa, então a gente vai se concentrar mais aqui boa parte do tempo. E na sequência tem o funcional. A gente vai ter que concentrar e saber dar ordem para o computador, e também fazer funções inteligentes aí
para não ter que toda hora estar reprogramando aquele problema, tá. Então, para programação em linguagem Python, a gente vai ter que buscar um ambiente para trabalhar, tá. Então tem uma variedade bem boa na internet para conseguir baixar programas, ambientes para trabalhar com Python. Aqui eu destaquei alguns, tá, eu tenho o Jupyter, PyCharm, PyDev, Watton e o Visual Studio Code. Aqui eu estou destacando o Spider, que é a linguagem que a gente vai, que na verdade é o ambiente que a gente vai usar para trabalhar com Python. Então, dentro de cada um desses ambientes, a gente vai ter o que se chama de IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado. Então, a gente vai precisar de um ambiente desse para acessar aquela linguagem Python que está programada em linguagem C, na verdade, que é o CPython, né? Então, a gente não vai precisar se preocupar com a base, com o código-fonte do Python, porque esse Spider, que esse ambiente gráfico, que esse ambiente de trabalho, já vai fazer essa tradução para a linguagem que o Python vai precisar trabalhar. Tá? Então, assim, você tem vários ambientes e você vai ter que escolher aquele que é melhor para você. Eu vou indicar aqui o Spider porque é o ambiente mais próximo da linguagem que a gente trabalhava antes, que é o MATLAB. Tá? Mas você, na sua vida de pesquisa, de estudo, você pode procurar uma outra ferramenta e para tentar trabalhar melhor. Tá? Mas a base de programação em Python vai ser praticamente a mesma, vai mudar uma coisa ou outra. Então, assim, o Python, a gente vai usar o Python dentro do Spider, tá? Que é um ambiente científico para Python, e a gente vai encontrar esse Spider aí, ou baixando o próprio Spider, mas a própria ferramenta Spider nos recomenda baixar a plataforma Anaconda. A Anaconda, na verdade, é um conjunto de programas que a gente chama de suite. Esse suite, ele vem com o Spider dentro. Então, a gente vai precisar baixar apenas o Anaconda, e dentro do Anaconda já vai vir o Spider, tá? Então a vantagem é que é mais fácil de se instalar o Spider assim, e sem chance de ter erro, tá? E o Anaconda já vai trazer também, dentro do Spider, uma série de pacotes populares já instalados, e dessa forma a sua programação, aí, a sua instalação vai ficar menos sujeita a erros, tá? Então, para fazer o download do Anaconda, tá? Aqui estou deixando um link para vocês. Vocês podem entrar aqui na página principal da Anaconda e baixar lá o instalador que é adequado para o seu computador, tá? Windows, Linux ou Mac. Você vai ter que escolher qual que você está usando aí. Acho que boa parte de vocês vai usar o Windows aí, tá? Então, vai lá na página do Anaconda e baixa, tá? Sendo que nenhum cadastro é necessário para você fazer esse download aí. Então tem um link aqui no texto, também deixei aqui na figurinha do lado, um link direto para a página lá, tá? Quando vocês entrarem na página, vai abrir uma tela parecida com essa daqui. Então você vai ter aqui as versões disponíveis para o Windows, para o Mac e para o Linux. Então você vai ter aqui, no caso do Windows, duas versões, tá? 64 bits e 32 bits. Então você vai ter que baixar isso aqui de acordo com o seu computador. O meu computador aqui eu baixei a versão 64 bits, tá? Então vocês vão ter que baixar a adequada para o seu computador. Fazendo esse download, você pode fazer a, a, a instalação, né? Então você vai lá, clica na sua versão, no caso eu cliquei nessa aqui, e você vai clicar depois do arquivo baixado, você vai clicar para proceder à instalação, tá? Então aqui eu deixei um passo a passo aqui bem simples, tá? Tem algumas etapas que eu omiti, porque senão ficaria longo demais. Mas você vai clicar duas vezes no instalador e vai dar sequência aí, dando próximo, dando próximo, ou eu concordo, I agree, onde for necessário, tá? Aqui na terceira etapa eu deixei bem claro para vocês deixarem a segunda opção marcada, tá? Que deixar o Anaconda como um Python default do seu computador, tá? Vai ser no caso o Python 3.8 que vai vir. E depois você clica em instalar e vai concordando nos próximos passos, com Next, I agree ou Install. Tá? Então você vai fazer isso até finalizar a sua instalação. Depois que você instalar o Anaconda, você vai conseguir abrir o programa. O símbolo do Anaconda é esse círculo aqui verde, tá? Você vai clicar duas vezes já no Anaconda instalado, e dentro do Anaconda você vai ter aqui o seu suite de programas. Tem vários programas aqui que vocês podem depois explorar para outras finalidades, tá? No nosso caso, a gente vai se concentrar no Spider, que é esse programinha que está aqui na direita, tá? Então você abre o Anaconda depois de instalado e depois clica em Launch, esse ícone que está aqui embaixo, para abrir o Spider, tá?
Abrindo o Spider aqui, você vai acessar o ambiente de usuário do Spider, que é onde a gente vai trabalhar para implementar os nossos programas. Então aqui tem um resuminho desse ambiente de usuário, tá? Aqui está bem resumido. Eu deixei um link aqui em cima para quem quiser depois entrar na página da internet e verificar lá é, explicações mais profundas, tá? Então aqui, eu deixei em vermelho nessas caixas aqui, para a gente ver as 3 áreas principais dessa janela, dessa área do ambiente do usuário para trabalhar, tá? Então tem que essa área aqui da esquerda é o editor, é onde a gente vai conseguir trabalhar com a edição do texto, nosso código. Aqui do lado direito, na parte de baixo, eu tenho um console do Python, tá? Que é onde a gente consegue ver os resultados sendo calculados ou fazer contas rápidas como se fosse uma calculadora. Então aqui é o nosso console do Python. E no quadrado vermelho de cima, eu tenho uma área aqui onde eu posso ver algumas propriedades. Aqui eu deixei destacado a aba de exploração de variáveis. Eu posso ter a aba de ajuda, a aba de figuras, que é veria os gráficos ali dentro, né, os gráficos são gerados, ou os arquivos da pasta atual que você está trabalhando. No caso aqui, estou na Julio, na pasta Julio, dentro do arquivo, do disco C. Então, veria os arquivos que estão nessa pasta aqui. Tá? Então, aqui na aba da direita, da esquerda, desculpa, do editor, eu posso navegar entre os programas que estão sendo trabalhados, tem aqui o sem título que ainda não foi salvo, tem o principal, o subroutine. Então, eu posso, dentro do editor, tem várias abas também de arquivos de texto. E mesma coisa aqui no console. Eu tenho mais 2 abas aqui. O próprio console, que é essa principal aqui, ou verificar o histórico desse console, tá? E também deixei marcado de branco aqui nesses círculos esses menus sanduíche, que são essas 3 barrinhas aqui horizontais, né? Eu tenho também opções que eu posso clicar aqui e ver outras coisas que eu posso fazer, tá? Então, aqui a gente está bem resumido, só para vocês, eu recomendo que vocês explorem isso ao longo do tempo, tá? Ou vejam aqui esse link, outras figuras, outros prints dessas páginas aí, tá? Então, assim, depois que eu instalei o Python, e conheço rapidamente aqui essa área de trabalho, tá? Eu já posso começar a pensar na minha programação. Mas eu não consigo ainda programar um programa, uma rotina, antes de falar das bibliotecas, tá? Como vocês podem ver aqui nesse print que eu fiz do ambiente do usuário, eu usei aqui, olha, import, from, são formas que eu tenho de importar bibliotecas externas ou nativas do próprio Python, tá? A gente não vai conseguir fazer um programa completo sem biblioteca, a gente sempre vai precisar de bibliotecas, tá? E vou explicar melhor quais são essas bibliotecas que a gente vai usar, tá? Então, a biblioteca que a gente vai ter algumas nativas do próprio Python, tá? E essas nativas são as mais simples possíveis. Elas vão especificar os tipos de dados, como eu já falei lá atrás, a estrutura dos dados, laços de programação, operações de matemática simples, função de texto como ClickString, ou mesmo codificação para sistemas operacionais. Então, são coisas bem simples que a gente vai precisar para fazer o programa. Isso já vai estar lá dentro do seu Python, tá? São os módulos nativos. Só que a gente também vai precisar, às vezes, para fazer uma coisa um pouco mais específica, ou melhorada, tá? Ou otimizada. Nesse caso, a gente vai ter que precisar de módulos de terceiros, que são módulos que estarão disponíveis na internet. Então, você pode clicar nesse link aqui e verificar quais são os módulos disponíveis nesse momento, né? E baixar para o seu computador, tá? Aqui na direita, eu coloquei uma listagem das bibliotecas mais populares que a gente vai precisar para trabalhar. Na disciplina de matos numéricos, bastarão 3, tá? É o NumPy, que é esse primeiro aqui, então é a biblioteca mais comum, é a primeira aqui. Depois do NumPy, a gente vai usar o Matplotlib, que é a biblioteca que a gente vai usar para fazer os gráficos, e depois a biblioteca SciPy, que é a quarta aqui mais usada, tá? As outras bibliotecas aqui estão ligadas a ciências de dados, a trabalhar com machine learning, então é interessante também vocês terem noção para que elas servem, tá? Mas a gente não vai usar na disciplina. Aqui embaixo eu deixei um outro link que explica os 30 melhores pacotes ou bibliotecas para quem está iniciando em Python. Então, assim, se você não entendeu para que serve alguma dessas bibliotecas aqui, vocês podem entrar nesse link e ver uma explicação em português para cada uma dessas bibliotecas, tá? Mas aqui eu vou explicar um pouco melhor as 3 que a gente vai usar, tá? Que é o NumPy, o SciPy e o Matplotlib. A primeira biblioteca ali, ela é uma biblioteca matemática, né, numérica. A gente vai conseguir trabalhar com vetores e matrizes, que são esses arrays,
são arranjos numéricos na Array, e funções matemáticas. Então, ela vai vir mais para ajudar a gente na parte científica aí, da programação. A segunda biblioteca, que é o SciPy, ela vai trazer bibliotecas um pouco mais específicas, né, funções mais específicas, por exemplo, para álgebra linear, posso querer fazer um produto vetorial, que possivelmente ele vai estar dentro dessa biblioteca SciPy. Ou uma função para otimizar um processo, um problema, ou integração numérica, tá? Usando um conjunto de curta, isso talvez, possivelmente, o professor Walter vai usar com vocês na disciplina. E a última biblioteca aqui é a biblioteca de plotagem gráfica. A gente, depois que faz todo o processamento numérico, você quer verificar como que aquela solução numérica, aquele resultado numérico, ele pode ser visto na forma de uma figura gráfica. Então, vai ser esse matplotlib aqui que vai permitir fazer isso, tá? Então, assim, essas bibliotecas aqui, a gente pode importar quando for fazer o nosso programa, tá? Então, aqui coloquei a forma de como a gente usa para fazer essa importação. Isso vai vir no cabeçalho do seu código, tá? Então, aqui você vai ter que um import, que é o comando para falar Python, importe isso, tá? Import NumPy as NP. Então, aqui vou importar a biblioteca NumPy como NP. Então, NP vai ser o nome dessa biblioteca nesse código aqui. Sempre quando eu quiser acessar depois o NumPy dentro do programa que eu vou criar, eu vou apenas me referenciar como NP, tá? Não como NumPy. Eu poderia usar o NumPy completo, mas é mais usual só chamar pela letra NP, tá? Você pode criar a letra que você quiser, tá, gente? A gente usa mais usualmente aí NP. Aqui eu estou importando a biblioteca matplotlib e uma parte específica dessa biblioteca. Então, esse ponto que está dizendo aqui, olha, importa a biblioteca matplotlib.pyplot. Então, importa uma parte específica desse matplotlib, não ele todo, como eu fiz com o NumPy, tá? E essa aqui eu vou importar chamando de PLT. Aqui tem outro exemplo, que eu também posso importar dessa forma. Eu posso chamar essa biblioteca scipy.integrate, então, from scipy integrate, import solve VP. Então, eu também posso importar dessa forma aqui, tá? Aqui também deixei mais um exemplo do SciPy, usando uma importação para uma biblioteca de álgebra linear. Tá? Isso aqui é para importar bibliotecas que já estão instaladas ou bibliotecas nativas do Python. Quando eu não tiver a biblioteca que eu vou precisar, eu tenho que importar essa biblioteca. Na verdade, eu tenho que baixar e instalar essa biblioteca. Tá? Então, novas bibliotecas devem ser baixadas e instaladas através do console. Como a gente vai fazer isso, então? O console é aquela tela da direita, né? Tela de baixo da direita. Então, para fazer essa instalação, né, a gente vai usar o comando pip install. Então, vou ter que escrever esse comando aqui, e a última palavra aqui seria a biblioteca ou pacote que você quer baixar. Aqui, no caso, estou baixando o Gecko. O Gecko, ele é voltado para otimização dinâmica de processo. Aí. A gente vai usar em controle preditivo, tá? Então, quando você escreve pip install Gecko e dá um enter, o próprio Python aí vai exigir uma conexão com a internet, ele vai encontrar esse Gecko aqui, vai fazer a coleção dele, vai baixar, e depois vai instalar. Tá? Então, aí depois basta reiniciar o programa que você vai ter acesso a esse Gecko também. Então, se eu quisesse, depois de instalar, usar o Gecko, eu faria a mesma coisa. Import Gecko dentro do programa que você quer criar, tá? Então, que a gente só tô apresentando para vocês uma visão geral, tá? Dentro dos programas a gente vai ver como podemos fazer isso aí também. Então, aqui eu concluo essa primeira parte, esse primeiro vídeo aí, dando essa visão geral do Python, passando por todos esses 5 pontos, tá? E na sequência, que são os primeiros passos, tá? Então, serão primeiros passos bem apressados, como tá aqui na esteira, para a gente fazer o nosso código rodar logo. Eu vou depois, então, dividir esses cinco novos pontos aqui em vídeos individuais, né? Para ficar depois mais fácil para a consulta de vocês. Tá bom? Então é isso aí, até o próximo vídeo.